A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 239º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o capítulo 1, 2 e 3, sendo que dos versículos 1 a 36 do livro de Lamentações. A inspiração do dia. A devastação de Jerusalém. A ira de Deus e a tristeza de Jerusalém. A aflição e a esperança do povo de Deus. No capítulo 1, destaco no versículo 1, como se acham solitária aquela cidade. Jeremias expressa sua profunda tristeza pela queda de Jerusalém e das infelizes circunstâncias que a motivaram. A cidade santa é personificada como a viúva abandonada, que perdeu seus filhos e que foi traída por suas amigas. A viúva está em completa solidão, sem ninguém que a console. No versículo 5 destaca: entristeceu por causa das suas prevaricações. A catástrofe do sofrimento, da assolação e da perda é atribuída ao pecado do povo. Foi o povo que provocou o seu próprio castigo. Viver no pecado sempre resulta em trágicos resultados. No versículo 7 destaco: ela, Jerusalém, não tinha quem a socorresse. Quem vive de acordo com a própria vontade, rejeitando, ao mesmo tempo, a convicção do Espírito Santo no seu coração, ver-se-á abandonado na hora da necessidade. Tal desfecho pode ser evitado somente através do santo temor de Deus. No versículo 12 destaco a minha dor. Nos 11 primeiros versículos deste capítulo, o lamento é de Jeremias. Nos versículos 12 a 22, o lamento é o de Jerusalém personificada. Ainda dentro do versículo 12, destaco no dia do furor da sua ira. Há crentes que ressaltam o amor e o perdão de Deus, mas não fazem caso da sua grande aversão ao pecado. A ideia de que, por causa do seu amor, Cristo tolera o pecado, não tem qualquer apoio bíblico. Para uma compreensão da ira divina futura contra o pecado, é preciso a leitura e estudo do livro de Apocalipse. No versículo 18 destaco: vede a minha dor. Este versículo espelha o tema principal do livro de Lamentações. O pecado traz dor e tristeza. A pessoa pode gozar por algum tempo os prazeres do pecado, mas finalmente a escravidão a Satanás e as consequências dos desejos pecaminosos tornam-se-ão evidentes. No versículo 22 destaco: venha toda a sua iniquidade à tua presença. Orar pedindo o castigo divino contra as nações iníquas e todos aqueles que se opõem à obra de Deus é apropriado se aqueles que assim oram estão preocupados com a glória de Deus, com o Evangelho e com a sua causa santa na terra. No capítulo 2 destaco o versículo 5. Tornou-se o Senhor como seu inimigo. Quem conhece o Senhor e depois se desvia dele, preferindo os prazeres do pecado, faz de Deus seu oponente. Israel e Judá fizeram assim e sofreram duramente com o resultado. O crente que abandona o Senhor e a sua palavra deve saber que Deus não permanecerá indiferente a isso. Virá a hora em que Deus castigará a todos os impenitentes. No versículo 7 destaco: entregou nas mãos do inimigo. O Senhor entregou seu povo apóstatas aos inimigos para julgamento. Por sua vez, no novo concerto, tanto igrejas como indivíduos que se desviam para uma vida de pecado e que persistem nisso,
voltam ao domínio de Satanás. No versículo 9 destaco: nem acham visão alguma, Senhor. Deus não se comunicava diretamente com o seu povo porque o pecado motivara a suspensão das profecias e visões do Senhor. Também no novo concerto, o Espírito Santo pode deixar de manifestar seus dons e operações poderosas através do crente, por causa do pecado do povo de Deus e seus dirigentes. Esse tipo de julgamento é uma indicação segura de que o povo de Deus desprezou o princípio bíblico de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A solução neste caso é abandonar toda evidência como o pecado, buscar a Deus com arrependimento e orar pela restauração da sua graça, do seu poder. No versículo 11 destaco: já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Jeremias chora por causa da tristeza e sofrimento causado pela rejeição de Deus pelo seu povo. O próprio Jesus Cristo chorou pelo povo de Israel que, em breve, iria sofrer um castigo terrível por rejeitar a salvação provida por Deus. E o apóstolo Paulo revelou profunda tristeza e contínua preocupação por seus compatriotas, os judeus que não queriam aceitar a Cristo. Quem já foi alcançado pela redenção e a vida em Cristo deve angustiar-se com o terrível sofrimento daqueles que ainda são escravos do pecado de Satanás. No versículo 12 destaco: onde há trigo e vinho. As crianças pequenas e as maiores, famintas e angustiadas, clamavam às mães, pedindo alimento. Aqui vinho significa, sem dúvida, o suco nutritivo da uva, e não uma bebida embriagante. No versículo 14 destaco: não manifestaram a tua maldade. Uma das marcas do falso profeta de então era que suas mensagens não condenavam o pecado do povo. Na igreja, aqueles que não falam contra o pecado, consoante a obra conservadora do Espírito Santo, comprovam assim que são falsos pastores. Por outro lado, quem vive em santidade com toda sinceridade, brada contra o mundanismo e o pecado na congregação, assim como Cristo fez. No versículo 18 destaco: corram as tuas lágrimas. Jeremias conclama o povo à oração, ao choro e ao arrependimento, com a esperança de que Deus atenderá ao clamor intercessório do remanescente deixado na cidade. Por fim, o capítulo 3. No versículo 1 destaco: eu sou o homem. O capítulo 3 descreve o povo aflito de Israel como um ser humano sob juízo divino, mas esperançoso de restauração. Essa pessoa declara que o amor e o amparo de Deus virão àqueles que se arrependem e que continuam a esperar no Senhor. No versículo 8 destaco: ele exclui a minha oração. Para os ímpios, uma das consequências terríveis de viver no pecado é que Deus não ouve as suas orações. Dos versículos 21 a 33, por isso tenho esperança. Jeremias quer que seu povo saiba que nem tudo está perdido. Razões para terem esperança. Primeiro, a ira do Senhor é de curta duração, mas a sua misericórdia não tem fim. Deus não rejeitou Judá como o povo do seu concerto. Ele ainda tem um propósito para ele. Segundo, o Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam, com humildade e arrependimento. Terceiro, o Senhor tem compaixão dos que sofrem, uma vez alcançado o alvo do sofrimento permitido por ele. Dos versículos 27 a 33, suportar o jugo. Deus às vezes permite aflições sobre os crentes rebeldes para realizar uma obra benéfica e purificadora na vida deles. Crentes em tais situações devem confessar seus pecados, buscar o perdão e confiar no Senhor quanto ao seu perdão e restauração.
E por fim, o versículo 33. Não aflige de bom agrado. Deus não tem prazer em castigar as pessoas pelos seus pecados. Pelo contrário, Ele o faz porque precisa manter a ordem moral no mundo. Deus espera que o efeito final desta forma de aflição seja a restauração espiritual da pessoa. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.